Então, boa tarde a todos. Nós hoje continuaremos o nosso curso com a aula sobre a formação do Estado Nacional no Chile e a formação do Estado Nacional colombiano no século XIX. A ideia da aula é que vocês tenham subsídios para conhecer as referências políticas, a movimentação política, as divisões, as tensões, as alianças que se deram tanto no Chile quanto na Colômbia desse período. Isso certamente vai informá-los para uma discussão mais bem fundamentada. Essa primeira parte da aula vai ser dividida em duas sessões. A primeira delas relacionada à história da formação do Estado Nacional chileno. E para tratar desse assunto, eu convidei a minha aluna de doutorado, Elizabeth Proudin, que é chilena, teve a sua formação em história toda no Chile, ela logo vai se apresentar aqui para vocês, e está com uma pesquisa em curso aqui no Programa de História Social da USP sobre o tema da modernidade na cidade de Santiago do Chile. É uma pesquisa que parte de uma análise do bonde como sistema de transporte público para refletir sobre as questões das sociabilidades urbanas, o processo de modernização e as tensões sociais que esse processo engendrou, ao mesmo tempo todo um problema da simbologia, dos símbolos, das representações que se fomentaram em meio a esse momento de fins do século XIX, princípios do século XX, em várias grandes cidades da América Latina, quando novos hábitos, novas tecnologias, novas práticas foram ganhando corpo e espaço. E ela, então, faz um trabalho muito interessante. Infelizmente, ela não vai falar sobre a pesquisa dela hoje aqui, talvez algumas pinceladas, não é, Elizabeth? Poderia fazer isso, eu acho que de uma forma mais amarrada com o nosso programa no curso sobre História da América Latina no século XX, no segundo semestre. Hoje ela vai realmente voltar ao século XIX para mapear questões que ela conhece muito bem sobre os grandes temas, os grandes debates historiográficos que envolvem a história do Chile do século XIX. E, ao mesmo tempo, o que eu acho interessante desse tipo de convite, a Elizabeth é a nossa segunda e última convidada este semestre aqui no curso, é que vocês também possam ter contato com pesquisadores que estão nesse processo de formação ainda e lidando com fontes e buscando caminhos teóricos e metodológicos para construir realmente um trabalho original. Então, por isso, eu fico muito feliz que ela tenha podido vir hoje. E depois que ela falar, então, na segunda sessão dessa primeira parte da aula, eu vou tratar um pouco da Colômbia em linhas muito gerais, mas também identificando algumas questões que vocês devem conhecer, sobretudo para poderem melhor situar os problemas que o texto do Sowell nos apresenta. Tá bom? Então, eu passo a palavra a Elizabeth, que vai complementar a apresentação que eu fiz e vai então entrar no assunto sobre o Chile. Bom, olá, boa tarde. A primeira coisa que eu gostaria de falar é agradecer a Gabriela por esse convite, que para mim é bem interessante, bem importante, sobretudo porque me dá a possibilidade de transmitir um pouco a visão historiográfica que hoje em dia se tem sobre a história do século XIX chileno e compartilhar também com a graduação da USP, que para mim ainda é um mundo um pouco desconhecido, mas interessante por sobretudo. Bom, como ela bem falou, eu sou historiadora, minha formação de graduação é em História mesmo, na Universidade de Santiago do Chile. Depois eu fiz um mestrado na Universidade do Chile, um mestrado em Estudos Culturais Latino-Americanos. Aí eu trabalhei as representações do trabalho feminino, tá? Trabalho feminino urbano no período do câmbio do século XIX ao começo do século XX, especificamente dois casos. No caso do Chile, eu trabalhei as cobradoras dos bondes e também trabalhei com um tipo de trabalhadoras urbanas, no caso da Argentina, de Buenos Aires em particular, que eram trabalhadoras de rua, especificamente vendedoras ambulantes. Eu não sei bem como se fala em português, são vendedoras itinerantes, não? Ambulantes, não? Trabalhando a dimensão sempre da diferenciação sexogenérica entre seu posicionamento público
e também a construção de uma nacionalidade feminina nesses países durante este período, desde o mundo das representações. Que mais eu posso falar sobre mim? Bom, agora estou fazendo doutorado. Meu tema é o transporte público e minha linha de pesquisa fundamentalmente é a história da América Latina, mais enfocado no Cono Sur. E agora estou também super interessada em trabalhar o Brasil no período dos finais do século XIX e começo do XX, mas também eu pego desde meados do século XIX, no que é a história urbana, propriamente tal, a história das cidades, a história da modernização, a primeira modernização capitalista que tivemos em nossos países, e também pegando sempre as ideias da história cultural, a história material, em conexão com essa história também da construção dos sujeitos coletivos que para mim são interessantes, não? Que são os sujeitos que habitam na cidade, também com um ênfase sempre de gênero. E bom, eu vou passar agora então a falar um pouco sobre o panorama da história do Chile do século XIX que eu tenho preparada. Eu tenho assim uma resenha escrita porque para mim é mais fácil por o tema do idioma, não? E assim eu não perdo tempo para ser mais compacto. E vou começar falando um pouco sobre este período, uma apresentação do que como é que se ha trabalhado o século XIX desde a historiografia chilena em várias fases. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que desde a historiografia este século é bem importante. Por quê? Porque é um século onde se implementa um projeto fundamental, que é a construção da nação. A construção simbólica, mas também a construção institucional da nação e do Estado moderno. Agora, o desafio fundamental da construção desta nação era dar com um jeito que possibilitara manter uma estabilidade, uma ordem social, por um lado, não? E por outro, enfrentar uma questão que foi bem importante, que foi a perda do pacto que havia mantido a hegemonia a nível das classes dirigentes, no caso do Chile. Essa hegemonia que se havia dado entre a corona propriamente tal e os setores, a élite local. Então, para isso, a construção fundamental, em termos institucionais, jurídicos, foi a da República. A República tem, então, como objetivo fundamental manter a ordem e a estabilidade social. Agora, esta missão, por parte da élite dirigente, que se constitui em um ator fundamental, nesta dimensão de assuntos, não? É de caráter fundacional. Então, se por um lado se está construindo o Estado da nação, também há um relato, uma narrativa fundacional do que esta élite está fazendo pela nação toda. Tá? Daí o status que também se otorga a si mesma como uma classe dirigente. Agora, se bem vamos a falar sobre essa élite dirigente, a nova história social chilena ha trabalhado bastante este período e han ganhado importância os sectores subalternos. O povo, que vamos a ver também que é o que se entende por povo no Chile durante esta época, e também os indígenas. Especificamente o caso dos mapuches, que são bem emblemáticos na história do século XIX e XX chileno. Agora, a metodologia que eu tenho para estabelecer esta fala, não, é fazer uma vinculação entre certas etapas históricas que definem o século XIX chileno com certas figuras, o sea, com certos atores coletivos, sujeitos históricos e as ideias que movilizaram seu actuar histórico. Então, há uma periodização que a historiografia mesma estabeleceu, há sujeitos históricos que eu estou, de algum jeito, selecionando para dar conta deste período, e também ideias e discursos que permitem entender a dinâmica com que estes sujeitos atuam na construção do espaço público durante estes anos. Bom, no panorama pós-independência, assim, no período imediato, como eu já mencionei, há uma coisa importante a considerar, que é justamente o rompimento do pacto hegemônico que a classe dirigente local tinha
com a corona e o império, não? Isso havia possibilitado, de algum jeito, uma forma de organização social que não ameaçava o status de superioridade dessa classe dirigente local. Elizabeth, só a coroa espanhola, tá? No período colonial, só para situar todo mundo. Certo. Sim, a colonização, no caso do Chile, foi uma colonização da coroa espanhola. Agora, aqui o que se entende, aqui só para uma reflexão teórico-metodológica, aqui o que se entende por hegemonia, um conceito que vem de Gramsci, não? Mas que depois foi sistematizado nas discussões marxistas do século XX e a historiografia pegou também para os análises mais contemporâneos. Fundamentalmente, se entende os mecanismos sociais, culturais, não? E políticos através dos quais se consigue um sistema de dominação e que este sistema de dominação se mantenha durante o tempo sem precisar da força como mecanismo de subordinação. Que o que hace que um povo se mantenha subordinado, se não está baixo a imposição das armas, é justamente uma construção discursiva que legitima determinada ordem de coisas. Essa hegemonia se havia conseguido, no caso das colônias espanholas, e no caso especificamente do Chile, através de três referentes que haviam sido sistematizados em pensamento coletivo da população crioula. Por um lado, o elemento cultural, que era a religião. Por outra parte, uma figura permanente de autoridade, que era o rei. E de outro lado, a presença de um ator coletivo forte que legitimava esse ordem de coisas, que era uma élite local, que havia encontrado também certas vantagens de participar desse pacto e que também assegurava, por outro lado, que não era preciso o despliegue da força para manter o status quo. Agora, quando a independência se produz, se gatilha, não? Há vazio de poder. Vazio de poder que é preciso llenar através de uma nova ordem de coisas e de novos discursos. Por quê? Porque a independência, no caso das colônias espanholas, não foi por caos, não foi por colapso da monarquia em lo que era seu governo nas colônias espanholas. Não, sino que foi por causas exógenas que tem que ver com, não sei, como vocês já devem saber, com o apressamento do rei por parte de Napoleão, que deixou vazio nessa figura de soberania que havia agora que repensar. Agora, esse vazio de poder implicava, então, construir uma nova hegemonia. E essa nova hegemonia devia, por sobre todo, evitar o caos, a anarquia que uma sociedade fragmentada podia convocar como possibilidade. Agora, isso implicou certas adaptações em relação às ideias que se tinham de como construir uma possível nação e as possibilidades reais que se davam no território chileno. E isso se fez através de bastantes ensaios que a historiografia ha denominado ensaios políticos, ensaios constitucionais, que definem um período bastante claro na história do Chile, que é entre 1823 e 1831. Que é um período em que se está procurando que tipo de construção institucional e social também se quer para esta nova nação. Há diferentes visões sobre o tipo de ordem política que se tinha que programar. Visões que fundamentalmente vão dar conta de dois setores dentro da élite dirigente: os conservadores e os liberais. Os conservadores também tinham sido chamados como pelucones, por o tipo de pelúcia que eles utilizavam na cabeça, e os liberais, também conhecidos como pipiolos, na história do século XIX. Agora, Ana Maria Steuben, uma historiadora
que trabalha as ideias, a história das ideias e do pensamento político no século XIX, ela planteia o seguinte: é uma simplificação falar que a elite política extrapolava seu pensamento na existência desses dois setores. Por quê? Porque a elite chilena é bem complexa nesse sentido e responde, em palavras dessa historiadora, a uma matriz de pensamento comum. E essa matriz de pensamento é a matriz do pensamento republicano-liberal. Então, o que esta historiadora propõe, nesse ponto, é que se bem tinha alguns que eram mais reácios, mais reticentes a aceitar as transformações que os novos tempos imponiam, tinha outros que eram mais favoráveis, mas de qualquer jeito, esta élite, não, em torno a esta matriz de pensamento, o que estava procurando era manter o status quo e os privilégios históricos que, como classe dominante, haviam conseguido. Agora, tem algumas coisas, sim, alguns elementos ideológicos no pensamento desta élite que permitem caracterizá-la, não? Em termos gerais, por exemplo, a fé na educação, a crença no relativismo histórico, a crença que o homem devia ser reformado por meio da reforma da consciência, a igualdade ante a lei e a liberdade de pensamento. Essas ideias proveniam da Ilustração francesa ou da experiência de Estados Unidos, que durante o processo de independência que eles levaram a cabo, também difundiram e circularam pela América Latina. Agora, para saber quanto mais conservadores ou quanto mais liberais os membros desta élite efetivamente eram ao momento de pensar a construção da nação, é importante se deter em alguns conceitos, não, que são fundamentais na discussão política deste primeiro momento do século XIX, que, como falamos, vai entre as décadas do 20 e do 30. O primeiro conceito é o conceito de constitucionalismo. Vou falar de um que acho que é ainda mais importante, o conceito de republicanismo. É muito relevante porque, finalmente, foi a concepção ideológica que convocou a toda a élite política chilena em torno a este processo de construção nacional. Não? Era a república, fundamentalmente, a que conseguiria, não, reunir a toda essa população dispersa em torno a uma noção dupla. Por um lado, um sistema representativo de governo e, por outro, a soberania popular. Então, em Chile, por exemplo, nunca existiu a tentação da monarquia. Nunca fez uma possibilidade certa o que tivéssemos, sei lá, um novo monarca ou algum tipo de governo dessas características. Não? Sempre a república foi o fundamento discursivo. De fato, se algum de vocês tem a possibilidade de ler os catecismos patrióticos dessa época, que eram as declarações que os intelectuais ou aqueles comprometidos com a causa revolucionária da independência elaboravam, a república está sempre presente e objeto de desejo e também objeto de anelo intelectual e pragmático para toda esta geração de intelectuais e de partícipes na construção do Estado e da nação chilena. Um segundo conceito importante é o conceito de constitucionalismo. Se tinha bastante clareza em torno a que a Constituição era a ferramenta, não, ideal para regular o funcionamento da República e a atribuição de direitos. Agora, aqui surge uma primeira tensão nestes dois setores, não, que integram a élite dirigente. Uma tensão que diz relação com o reconhecimento do perigo respeito a otorgar direitos ao povo.
porque finalmente esta élite queria conservar o status quo, mas de outro lado tinha que ceder, não, certos aspectos para conseguir finalmente convocar a esse povo como parte desta organização maior. Então, qual foi a estratégia? A estratégia foi considerar que a religião católica e a moralidade eram elementos que não podiam estar fora dessa Constituição. Se bem o tema da secularização, de fazer um Estado que seja mais laico, estuvo presente no século XIX, isso foi só nas décadas finais. Durante toda a primeira fase do século XIX, a importância da religião católica na supervisão, na coordenação da vida republicana, foi um consenso. Aí uma tensão entre os dois componentes da matriz intelectual dessa élite, não? Que é o republicanismo e o liberalismo. Por quê? Porque finalmente com esta imposição da religião como organizadora da vida cotidiana das pessoas e da vida cívica, finalmente o que se estava fazendo era negar o sentido secularizador próprio da república. E a noção da direito individual do liberalismo. Então, são tensões que a élite consegue, de algum jeito, sobrepassar, mas construindo um tipo de liberalismo autóctono, crioulo, que é o que finalmente depois vamos sintetizar em função das características que eu estou comentando. Um terceiro conceito é o conceito de soberania, mas também aqui aparece outra tensão. O povo como conceito abstrato está considerado ainda em fase de formação. Para que o povo possa participar do governo, precisa de educação. Essa educação tem que ser suministrada pelo Estado, mas ainda o Estado não está em condições de cumprir essa missão, então fica de algum jeito esse vazio, não? Mas o povo, nesse sentido, não tem possibilidade de participar, não, da coisa pública, porque não tem desenvolvida uma vontade, uma capacidade de raciocínio, por um lado, e, por lo tanto, não pode governar. Quem podem governar? Os proprietários de terra, os instruídos, e que são os critérios que fundamentam o sufrágio censitário no Chile até o ano 1888. Aqui uma nova tensão, não? Os representantes da vontade geral, nacional e racional, subsistem ou se sobrepõem ao cidadão defendido pelo liberalismo. Um quarto conceito é o conceito de liberdade. E é o conceito que mais contrapõe as visões desses dois setores dentro da élite chilena. Por quê? Porque a liberdade, para os conservadores, estava submetida à virtude cívica. A liberdade individual era só um prêmio que você ganhava se demonstrava publicamente que era um cidadão correto. E, por outro lado, o liberalismo doutrinário faz prevalecer a noção de liberdade individual e estabelece que o Estado tem que marginar-se do exercício desse direito e nunca ir em contra dele. Que é o que faz a élite chilena nesse sentido? Faz predominar o conceito de bem comum. Não? Ordem, bem comum, em contra do exercício cidadão das liberdades individuais. Então, finalmente, o discurso é: se queremos que a população que integra este projeto de nação, baixo a organização republicana, participe, tem primeiro que comprovar que é um povo que desenvolveu uma consciência racional, política, que lhe permite participar da questão pública. Mas, para isso, é preciso que eles ingressem ao sistema da educação
que vai ser também uma das prioridades do Estado em formação durante, desde 1840 para frente, não? De educar esse povo também nessa missão de construir cidadãos para a nação. Agora, se a gente tenta entender essa sorte de esquizofrenia entre a exposição de certos princípios ilustrados e, de outro lado, a adaptação local por meio de constituições que eram plenamente moralistas, não? E subjugavam os direitos individuais, o que temos é um paradoxo, que é um paradoxo bem identificável na história do século XIX chileno, não? Que é, por um lado, o fato que a élite aceita e deseja a república ao mesmo tempo que a teme e recusa. Aceita como signo dos novos tempos, não? A deseja como alternativa à monarquia, mas lhe teme pelos riscos que implica para o mantenimento do ordem social e por considerar que as condições necessárias, não, para a civilização do povo ainda não estão dadas. Agora, estes dois setores conviveram bem, ¿por quê? Porque não existia uma interpelação mútua ao status de classe de seus integrantes, não? Puderam conservar de algum jeito o posicionamento social que eles tinham até esse momento. Agora, quando isso acaba na história do Chile? Acaba hacia finais da década dos 20, tá? Especificamente o ano 1829, quando se leva a cabo uma guerra civil que confronta a estes dois setores, porque já era insostenível, finalmente, a concepção sobre o tipo de governo e o tipo de autoridade que se queria ter, não? Os conservadores queriam um executivo muito forte, eram centralistas e não estavam dispostos a ceder frente ao predomínio e à importância da Igreja Católica na sociedade. Os mais liberais, por contrário, buscavam debilitar o fortalecimento do poder executivo, não? Eram mais federalistas, ou seja, procuravam o desenvolvimento mais das províncias e dos governos locais, e estavam totalmente em contra de que a Igreja continuara, não o catolicismo como modo de organização da vida cotidiana, senão que a Igreja continuara sendo uma instituição tão forte na sociedade chilena. Era preciso secularizar o Estado. Essas ideias, ao largo das primeiras décadas do século XIX, foram sendo cada vez mais fortes e terminaram por confrontar esses dois setores.